Boa tarde, amigos e amigas que estão nos assistindo e vão nos assistir ainda. Estamos aqui novamente com o Pronto Falei. E como sempre, nessas últimas 2 semanas, estamos falando com mulheres maravilhosas. Mulheres que foram eleitas pela população como mulheres que brilham em nossa cidade. E hoje estamos aqui com a dona Eliane Daut, presidente da UASE, aqui de Montenegro, responsável pelo Hospital Montenegro, que foi a mais votada no segmento de saúde, né? E só para relembrar, a dona Eliane já sabe também, nós enviamos questionários para 55 lideranças, em geral, de toda a comunidade. E lideranças empresariais, políticas, né, indústria, sindicatos, associações comunitárias, e eles nos retornaram, então, com várias citações, né, indicação de várias mulheres. E as 3 mais votadas em cada segmento nós colocamos, então, com um formulário no Google para votação popular. Então foi uma coisa realmente bem democrática e, para nossa surpresa, foram quase 5 mil votos. Meu Deus. Né, para uma cidade do porte de Montenegro, realmente nos surpreendeu bastante. Mas é um prazer, então, estar com a senhora aqui. Eliane Maria Leser Daut. A gente conhece mais a dona Eliane, né? Então, mas antes de eu falar com a dona Eliane, eu quero contar uma historinha pequena para vocês, porque a história dela está intimamente ligada à história da UASE. Ela meio que as histórias lá por um momento se juntam, né, dona Eliane? Sim. Que no início do século XX, as comunidades de origem alemã, formada pelos imigrantes que vieram buscar uma nova vida aqui no nosso país, e mais particularmente aqui em Montenegro, eles trabalhavam muito em comunidade, né, dona Eliane? Eles trabalhavam juntos para conquistar melhorias de infraestrutura e outras tantas que eles necessitavam. E as mulheres se viravam como podiam na época, né, porque elas cuidavam dos filhos, dos maridos e ainda, né, participavam de ações na comunidade. Isso. E elas começaram a sentir, e o povo começou a sentir também, que naquela época a mortalidade o índice de mortalidade era muito alto, né, dona Eliane? Era grande. Então eles chegaram à conclusão que tinham que ter uma casa de saúde, né, que pudesse cuidar da saúde das pessoas. Então, por isso, a dona Eliane, nós estamos aqui conversando com ela, né, sobre isso, porque a UASE ela é responsável pelo início, né, e a concretização mesmo do Hospital Montenegro, nosso querido HM. E a ordem foi fundada em 1911 e logo ela foi fundada, eu acho que praticamente para esse fim, né, dona Eliane? Sim. Os alemães vinham para cá e eles queriam uma igreja, um cemitério, queriam uma escola, né? E nós não tínhamos um hospital ainda. Então essa turma que entrou em 1911, elas se juntaram e tiveram esse objetivo. Lá em 1919 já, ou 30, 29, vamos dizer, elas tiveram esse objetivo de construir um hospital. E eu achei sempre assim uma turma de pessoas, de mulheres, principalmente que elas nem votavam ainda naquela época. Sim. Não tinham grandes fazeres para fazer fora do lar, né? E elas sentiram essa coragem vinda de Deus, porque elas eram muito religiosas. Então, elas resolveram fazer um hospital. E aqui em Montenegro, então, foi doado para elas esse terreno, e aqui elas construíram o primeiro hospital em Montenegro, da região aqui, né? E isso foi em 31 daí. Levaram a gente fica imaginando, né, dona Eliane, e nós todos aí, vocês estão nos assistindo, 1911, hoje já as coisas são difíceis. Imagina, a população era mínima. Nos 150 anos ali da paróquia São João Batista se dizia, pelo menos na história deles ali, que havia em torno de 6, 7 mil pessoas somente naquela época. Então, conseguir construir um hospital naquela época deve ter sido bem... Elas giraram por todo esse Rio Grande do Sul pedindo doações de indústrias grandes, de pessoas que teriam como, e pessoas também individualmente, cada uma doou o que podia. Nós temos um livrinho onde consta o nome de todas as pessoas que doaram alguma coisa para o hospital, enxoval também, né, móveis, tudo, elas estão ali, o nomezinho delas está ali.
Então, com isso, nós conseguimos inaugurar o hospital dia 22 de fevereiro de 1931. E então, dali em diante, ele nunca parou, nem no tempo da guerra, não parou, sempre funcionando, né? A escola evangélica, porque era também luterana, além de luterana, era alemã também. Então, essa foi fechada, mas o hospital continuou trabalhando, nunca fechou as portas. É uma história muito bonita. Mas voltando um pouco agora, vamos falar um pouco da Dona Eliane. Dona Eliane, como é que foi a sua infância aqui e em que momento a senhora saiu de Montenegro? Tá, eu posso tirar Posso. A Dona Eliane está embaça os óculos, mas não tem problema, eu estou de máscara, então não... Já tive Covid, já estou vacinada, estou bem tranquila, né? Mas, gente, assim, ó, quem é a Dona Eliane? A Dona Eliane foi filha, ou é filha do seu Harry Leser e Dona Morena Leser, que também esteve à frente da diretoria da OASE lá em 62 até 79, 17 anos, como presidente da Ordem Auxiliadora, como também do Hospital Montenegro, né? Porque esse hospital foi construído por nós, então ele é também nosso. E ela, então, esse tempo todo ensinava que a gente tinha que ter amor ao próximo. Então, lá em casa sempre tinha isso. Nós sabíamos que fazer o bem sem olhar a quem era bom para nós, né? Então, eu fui criada nesse clima de amor ao próximo. Meu pai, então, como marido dela, então era como diziam naquele tempo, ele era o cinesíforo dela, quer dizer, ele era motorista dela, então era como é que é o nome? Cinesíforo. Era um nome bonito que deram para o meu pai. O motorista. Motorista. Então, como ela era presidente, né, ele era o cinesíforo. Então, ele levava ela por todos os lugares que precisava, sempre tinha a companhia dele, né? Então, isso aí durou para minha mãe aqueles 17 anos. E depois tivemos também a Dona Nagir por 20 anos, presidente do hospital. Então, assim, ó, tivemos altos e baixos, tivemos momentos ruins, bons, de choro, de alegria. Tudo isso a gente teve nesse tempo todo. Eu já estou 12 anos agora na presidência da OASE. Não queria, porque eu gosto de ajudar, mas não liderar. Então eu disse, não, gente, escolhem outras pessoas. E como isso aqui tem muita responsabilidade, a gente teve problemas de achar alguém. Então, não, tu estás aqui porque tu precisa estar, porque nós tivemos um período difícil também, lá em 2001, 2002, 2003. Então, elas acharam por bem que eu devia ficar para continuar o trabalho. Porque sempre se diz assim, que quando a coisa funciona, não se mexe na direção, né? Então, eu fui indo ali porque eu gostava muito e gosto desse tipo de trabalho. Eu gosto muito porque, assim, é uma coisa que me faz bem e eu honro o nosso lema, que é servir, eis a nossa missão. O lema da OASE é esse. Então, por isso que eu estou aqui e com a ajuda de Deus, principalmente, porque eu oro muito, eu preciso muito da ajuda dele e tenho sempre uma resposta muito imediata. Então, eu estou aqui fazendo esse meu trabalho e não trabalho sozinha, né? Sim, claro. As minhas companheiras de OASE é que me ajudam a fazer esse trabalho. Isso é uma coisa que eu sempre digo, as mulheres que brilham são as mulheres da OASE. Nós todas somos brilhantes, porque todas se dedicam gratuitamente, né? Porque nós somos voluntárias também. Sim, claro. Nós todas nos dedicamos e porque nós gostamos do que estamos fazendo. Então, assim, ó, minha vida é toda em torno disso. Eu casei em 1970 e fui para diversas cidades. Eu tive que morar, porque meu marido era engenheiro civil. Então, terminava a obra, a gente tinha que mudar. Então, a gente ia mudando e voltamos a Montenegro em 86. Aí, essa casa onde eu morava, que é foi feita pelo avô do meu marido, é uma casa histórica, é uma casa de muitas pessoas que se doaram também para o seu próximo, porque aquelas coisas antigamente, esse avô do Nelson, ele tinha uma coletoria na parte da frente da casa. Então as pessoas vinham de fora com seus cavalos, amarravam ali na igreja católica no fundo, que era a igreja na época ainda. E essa casa que a senhora está se falando é ali da esquina? Da esquina, ah, belíssima. Frente do Cíbel ali, né? Belíssima casa. Que nós estamos, assim, com vontade, nós estamos certas de que vamos fazer uma reforma nela, né? Mas ela vai manter toda a estrutura e vai ser reformada por dentro alguma coisa, não muita coisa.
Mas então essas pessoas vinham ali e meu sogro não, o marido, o avô do meu marido, ficava os caras lá fazendo as compras de selos e não sei mais o que, e eles diziam assim, ó, tu tem onde almoçar? Não. Então entra aí. Já convidava para almoçar na casa, né? Então a avó do Nelson então fazia aquela comida toda já em quantidade, porque sabia que alguém ia almoçar morar. Já além da casa ter 10 pessoas morando, né? Então essas coisas assim são todas assim, eu vivi nesse clima, né? De ajudar o próximo, de ajudar as pessoas. Então para mim assim é um prazer muito grande ficar aqui, né? E não tenho vindo muito seguido, mas o telefone não para, né? Sim. É telefone para lá, é telefone para cá, e me mandam papéis para assinar muitas vezes, né? Então, eu assim, nesse ponto, eu estou tranquila. Porque eu tenho um grupo bom que trabalha aqui dentro, né? O grupo que trabalha aqui, diversos setores, são tudo pessoas confiáveis e pessoas que eu acredito que jamais vão fazer alguma coisa... Que abraçam a causa. Isso, que vão fazer alguma coisa errada, né, pra gente. Então, assim, a minha vida foi sempre essa, cuidando das filhas, do marido, da casa e da UASF. Essa foi a minha vida só isso aí. Apesar de que quando eu era solteira, não, eu dava aula de violão, eu tocava um pianinho lá com a dona Selene, eu dava aula do Jardim da Infância na escola Sinodal, que hoje é Sinodal. Naquele tempo eu dava aulinha lá também. 5 anos eu fui jardineira lá. Ah, que bacana. Dona Eliane, eu lembro que na comemoração dos 90 anos, a senhora destacou que desde o início do hospital, as pessoas eram atendidas igualmente. Sim. Não tinha diferença de cor, nem financeira, do que fosse, né? E aí a senhora disse ainda que até hoje nós prezamos muito por isso, para que todo paciente seja atendido igualmente e como um ser humano. Com certeza, a parte humana aqui dentro do hospital, a humanização entre as pessoas é muito grande, sabe? E mesmo entre os trabalhadores, os colaboradores, como aquelas pessoas que entram aqui para fazer a consulta. É como o seu Carlos sempre diz, eu achei interessante a comparação que ele fez. Por exemplo, se entrar alguém aqui no hospital com uma Mercedes-Benz lá na frente, cheirando a Calvin Klein, ele vai ser atendido igual ao pessoa que tenha uma égua Mercedes, uma égua chamada Mercedes. Ele vai entrar aqui cheirando ao suor do seu corpo, ele vai ter o mesmo atendimento. Então, essa diferença não existe aqui. Nós atendemos todas as pessoas que entram necessitando de saúde, a gente é tratado igual, é dado o mesmo tipo de remédio, é dado tudo o que precisa para essa pessoa também. Então, antigamente, nós tínhamos uma seleção de pessoas, como exemplo, as que pagavam, lá anos antigamente, né? As que pagavam... Tem os que pagavam, plano de saúde... o plano de saúde que tinha INPS, que chamava, e os que não tinham nada, que vinham da rua, por exemplo, eram captados na rua e trazidos para o hospital. Então, eles tinham uma diferença de acomodação, mas o atendimento era igual para todos. Dona Eliane, a senhora mesmo citou agora há pouco, quando a senhora iniciava a conversa, que no início dos anos 2000, o Hospital Montenegro passou por uma situação muito grave, né? Chegou um ponto que não tinha dinheiro para pagar os médicos, nem os funcionários, né? Com certeza, a dívida chegou à casa de milhões, com déficit de INSS, fundo de garantia. Sim. Além de dívidas com fornecedor. Isso sem falar até uma pequena greve dos funcionários. Como é que foi para vocês da OAS enfrentar esse momento? Esse foi o pior momento que eu posso me lembrar de toda a história do hospital. Então, nós terceirizamos a nossa direção, né? E aconteceu que essas pessoas deram um passo maior que as pernas. Eu não vou dizer que roubaram, que fizeram isso, aquilo. Eu vou dizer que eles deram um passo maior que as pernas. Queriam muito e nós não tínhamos nem um pouco para fazer muito, né? Então, o que aconteceu? Eles saíram daqui 1 ano e meio depois que eles vieram para cá. Eles foram demitidos do hospital com uma liminar, né? Nós tivemos que fazer isso e eles, de noite, às 9 horas da noite, mandamos fechar tudo, chamamos a polícia, chamamos tudo, fechamos tudo onde eles trabalhavam, que era naquela casa lá do outro lado da rua, e ali então nós foram dispensados do hospital
E aí nós fomos verificar as nossas contas, porque eles não admitiam que a Oase tivesse qualquer tipo de ingerência no que eles estavam fazendo, na parte, principalmente na parte financeira, né? Aí Mas dona Helena, desculpe lhe interromper, mas isso está determinado em contrato que é a Oase que no caso tem que responder a Oase. Claro, a Oase sempre foi a responsável pelo hospital. Tá. Qualquer coisa que acontece aqui dentro cair nas nossas costas se é mal feito, né? Então o que aconteceu? A gente descobriu então que nós estávamos devendo 5 milhões de reais. E naquela época era muito. Imagina só 5 milhões de reais. Mas o pior disso não foi, não vou dizer que não foi a quantia, mas nós, como responsáveis pelo hospital, a nossa diretoria, 5 casais e mais 2 pessoas que já estavam separadas, essas todas tiveram que ir para o cartório e fazer uma assinatura nos comprometendo com os nossos bens particulares para pagar essa dívida. Então foi o nosso pior momento onde nós tivemos que fazer isso. Então a promessa era de que o SUS pagaria essa dívida. Mas chegou uma época que o SUS já não suportava mais isso, nós tínhamos poucas pessoas. Porque, claro, né, acontecendo isso, o nosso comprometimento ficou maior ainda, claro. E a nossa credibilidade foi para baixo da sola do sapato. Então, isso nós tínhamos que provar que não foi culpa nossa. Nós não tínhamos como ir acreditando nas pessoas, como uma pessoa que já trabalhou aqui dentro do hospital, na época trabalhava, mais os 2 que vieram do Moinhos de Vento, né, como diretores lá, um financeiro e o outro diretor do hospital. Então essas pessoas nos fizeram acreditar que ia dar certo isso aí. E nós tivemos uma grande decepção. Então quando nós mandamos fazer uma auditoria, a gente viu aonde nós estávamos. E aí nós tivemos que fazer isso aí, um empréstimo do BNDES, sendo que levaria 8 anos para pagar. Seria de 2003 a 2011, finalzinho, começo de 2012, em janeiro. Aí então, claro, teve pessoas ali até que diziam: tu me obrigou a assinar, um marido, tu me obrigaste a assinar. E não sei o que. Nós estávamos tão assim cientes que ia dar certo. Sim, claro. Então, eu digo, nós temos o quê? Conhecimento, nós temos o conhecimento dentro do hospital. No dia a dia, nós não temos aqueles conhecimentos profundos de uma negociação, né? Nós temos aquele conhecimento que a gente, botando pessoas aqui dentro para nos ajudar, então a gente confiava nessas pessoas. Então, gente, foi 8 anos assim de muito problema, assim, inclusive marido querendo separar da esposa porque tu me obrigou a assinar e porque não sei o que, aquelas coisas assim. Então, o que aconteceu? Essa também era a próxima pergunta que eu ia fazer, se era verdade que vocês tinham hipotecado os imóveis de vocês. Nós éramos as fiadoras de todos os empréstimos. Aí, então, nós ficamos devendo, te lembra, 4 meses para os funcionários, que nós tínhamos essa casa aqui atrás, que era das irmãs, né? 3 andares ali, e um terreno do lado. E isso eu dou graças a Deus a um presidente da nossa comunidade, que na época, lá atrás, eles disseram: gente, vocês têm que comprar alguma coisa para ter, uma hora que der algum problema, vocês terem dinheiro para colocar, tapar aquele furo, aquela coisa. Então, eles deu essa ideia e nós compramos. Nós não, naquela época, compraram aqui atrás esses 2, a casa, e botamos tudo também na hipoteca, né? Esses 2 imóveis. Aí eu sei que chegou uma hora, então, que a gente teve que pedir licença para o BNDES para podermos pagar os funcionários vendendo esses 2 imóveis, porque não podia vender nada, não podia fazer nada. Aí eles deram ordem, então, como era para pagar os funcionários, eles deixaram que a gente vendesse. A gente fez um leilão e a gente conseguiu vender e pagamos os funcionários todos, né? E dona Helena, uma pergunta que eu faria, eu me lembro bem que o jornal participou também de várias campanhas, né, que foram feitas em prol do hospital. Sim. Vocês acham que a comunidade abraçou o hospital? Mas com certeza, depois daquela dívida paga, nós começamos a levantar novamente a nossa credibilidade.
porque elas conheciam as mulheres da UASI. Sim. As mulheres da UASI eram mulheres da cidade, sim, mulheres da sociedade, mulheres, né, que trabalharam a vida inteira em benefício desse hospital. Então eles sabiam, a maioria de graça ainda, de graça. Eles sabiam muito bem quem a gente era, né? Então isso começou a dar um quanto mais. Olha, foi difícil porque nós fizemos uma vez ali para fazer a nossa UTI, aquela que o deputado ajudou a fazer a nossa UTI, arrumar a parte física. Nós conseguimos fazer um drive-thru desses da cidade também, mas pedindo dinheiro. E as pessoas diziam assim: mas vocês, o dinheiro entra pela frente e vocês jogam pelos fundos. Então a gente teve que escutar essas coisas, essas barbaridades que nos doíam muito, né? Mas depois aquilo foi amainando, e as pessoas crendo no hospital, foi crescendo. Colocamos o 100% SUS aqui, que foi a maior coisa boa que a gente fez, porque a gente teve muito medo de colocar. Quando o seu Carlos Batista esteve aqui em começo de dezembro, de janeiro, que ele entrou em 2012, nós ficamos com muito medo de fazer 100% SUS. Pois se a gente cobrava não dava certo, como é que vão fazer agora 100% SUS? Mas foi a melhor coisa que a gente fez, porque agora a gente que daí dobrou o valor que o SUS... Porque o SUS, ele paga, com 100% SUS, ele paga uma percentagem bem grande a mais do que aquilo que a gente vai no dia a dia. Porque nós vendemos o serviço para o SUS, né? Nós somos os prestadores de serviço. Então, eles pagam para nós o que a gente, nem sempre o que a gente precisaria, né? Sim. Porque as coisas sobem muito e às vezes o contrato diz uma coisa, a gente tem que refazer o contrato para ver se a gente consegue um pouco mais. Agora, com o negócio da pandemia, eles têm mandado também, né? Dinheiro a mais para pagar a pandemia, mas também uma pessoa fica 26 dias aqui e sai um monte de dinheiro, né? Ficasse 2, 3 dias, mais 26 dias. O problema da pandemia é esse, né? São muitos dias de internação. Muitos dias. Então, assim, ó, a gente faz o que pode, nós temos pessoas aqui que controlam muito bem o dinheiro do hospital, então isso aí é muito bem empregado. E as emendas parlamentares, nós estamos fazendo agora uma reforma aqui na emergência, porque estava muito pequena, não estava mais acolhendo bem as pessoas, não acolhendo sim, mas assim com certo constrangimento, sabe? Aí então a gente ganhou muitas emendas, isso é outra coisa que foi bom para nós. As emendas parlamentares que nós temos recebido são ótimas. Os deputados, seja que partido for, né, Lica? Nós não temos partido aqui no hospital. A UASI não tem partido. Mas o importante é que é isso, a comunidade abraçou e de todos os partidos estão trazendo, né? Com certeza, eles sabem que o nosso trabalho é sério. Isso que é importante, o nosso trabalho é sério. E a UASI está sempre controlando isso, né? Muita gente diz, vocês não fazem nada. Como que não fazem nada? E minha assinatura lá no final dos papéis que sai aqui, vários documentos. A próxima pergunta até que eu tinha aqui é isso. A UASI, como antes também, ela participa, vamos dizer, não de todas as decisões, mas das decisões mais importantes. A UASI vamos dizer, dá o sim final. Sim, nós temos que dar o sim final e a assinatura minha está lá. Né? Então, isso é importante que a comunidade saiba, né? Sim, a minha assinatura... A UASI está ali sempre junto. Sempre, sempre. A UASI sabe tudo que acontece aqui. Claro, o dia a dia a gente não sabe, nem vale a pena a gente mas nem se pode fazer, mas a parte principal a gente sabe tudo. Porque a gente fazia reuniões, agora com essa pandemia a gente teve que ficar mais em casa, nós somos tudo mulheres de mais de 60 anos, então a gente fica em casa. Mas a gente sempre está em contato com o hospital, contato comigo lá, eu venho mais vezes aqui. E então essas coisas todas a gente sabe, tudo. Dona Eliane, agora a senhora pessoalmente, assim, como é que a senhora se sente de participar de tudo isso aí que a senhora está contando do Hospital Montenegro e tantas vidas que foram salvas e atender milhares de pessoas todos os meses ou todos os anos? É como eu te disse, né? Como eu aprendi a amar o próximo, eu fico triste quando vai alguém a óbito, eu fico alegre quando nasce uma criança, eu fico alegre quando sai alguém ali carregadinha pela enfermeira que vai para casa. Então essas coisas ficam muito bem aqui dentro do meu coração. E quando eu vou para casa, eu sempre penso assim, ó, eu fiz o meu dever do dia hoje. Eu fiz tudo que eu pude fazer, então eu vou para casa com o coração tranquilo. E durmo bem de noite, porque eu tenho pessoas que cuidam disso tudo aqui para mim e elas são confiáveis. Então, isso tudo me deixa bem satisfeita durante o dia, sabe?
Então, como eu ligo sempre para cá sabendo das coisas, perguntando outras, então eu tenho meu dia sempre muito tranquilo. Claro, tem coisas que a gente tem que pensar muito antes de fazer, então as minhas amigas aqui, minhas colegas de trabalho, elas estão sempre comigo, não faço nada sozinha, Lica. Tudo elas dão opinião. Porque isso dá uma garantia, Sim, uma garantia, com certeza. Isso aí é uma coisa maravilhosa para mim. Dona Eliane, qual é que é o seu sonho para o HM e para Montenegro? Pois é, o meu sonho é fazer tantas coisas que a gente tem vontade de fazer e estamos fazendo porque nós temos esse dinheiro das emendas, então nós temos muita coisa para fazer. E a gente está fazendo cada dia um pouco, vai fazendo. Não pode se botar muitas pessoas aqui dentro para fazer as obras, porque também pode ficar por causa da pandemia. Mas assim, gradativamente a gente está fazendo, né? Inclusive essa parte nova que a gente fez aqui do lado, à frente do Flaca ali, essa parte nova toda era para ser inaugurada para botar pacientes. Nós botamos os pacientes da Covid ali. Foi para nós assim um achado, quer dizer, até essas coisas acontecem que a gente nem está planejando, mas acontece. E acontece, né? Eu até gostaria de agradecer à comunidade por tudo que ela tem feito pelo hospital. É uma alegria grande quando a gente é chamada lá no pátio para receber as doações. Ai, meu Deus, se eu pudesse estar toda hora aqui, todo dia recebendo essas doações, porque o agradecimento é muito grande. Nós ficamos assim felizes porque a gente está tratando os nossos pacientes, né? E os nossos funcionários entram junto, né? Então, assim, agradecer a todas as pessoas da cidade, de fora e de lugares assim de fora, que vêm aqui fazer a sua doação. Então, para nós, isso aí não tem agradecimento grande demais do que dizer muito obrigada. A satisfação é muito grande. E a senhora acredita que as pessoas votaram na senhora é por causa disso, por esse envolvimento? É que a gente tem essa responsabilidade toda e eu sempre tive muita responsabilidade. Eu sou daquele tempo que a gente tinha muita responsabilidade pelas coisas que hoje até a gente não vê muito, mas eu continuo com esse mesmo pensamento. Então eu assim agradeço as pessoas que votaram em mim. Eu não preciso brilhar para fazer as coisas. Eu sou a pessoa simples, humilde, não tenho essa mania de querer aparecer, vamos dizer assim, né? Até quando viu minha foto no jornal, eu fiquei alarmada. Quem será que botou lá? Mas é um reconhecimento também pelo trabalho, né? E é como a senhora disse, a senhora não trabalha sozinha, mas a senhora personifica né, todas essas mulheres que desde 1911 tem trabalhado em prol do Hospital Montenegro. Com certeza, sempre juntas, sempre abraçadas, sempre pensando o melhor para o hospital, sem levar vantagem em nada. Nós não temos vantagem em nada, só o coração. Então, pessoal, é isso que eu digo, né? Como vale a pena a gente entrevistar pessoas como a Dona Eliane, que tem esse trabalho voluntário importantíssimo para a nossa cidade, que o nosso hospital é o que tem tantas vidas tem salvado, né? E é isso que nós temos que contribuir. Que cada um, talvez não possa, cada mulher, cada homem também, não tenha condições de ser um presidente da Oásia, mas pode fazer uma pequenina ação, né? Uma doação, ajudar uma pessoa. Qualquer coisa. Se cada um fizer um pouquinho, né, Dona Eliane? Juntando, dá um monte. Né? Dá bastante, né? Então, não sei se a senhora quer deixar mais alguma mensagem, alguma coisa para o pessoal. Eu só queria agradecer mais uma vez a todas as pessoas que amam o nosso hospital, porque nós também amamos aqueles que nos amam, né? E esse sempre é o meu slogan que eu falo sempre, nós amamos a quem nos ama. Então, o que nós estamos fazendo não é para a Oásia, mas sim para o povo montenegrino, para o povo dos arredores. Nós sempre temos aí pessoas de todos os lugares, 14 lugares podem nos procurar, que a gente vai fazer o máximo para poder atender bem. Então, é isso que eu tenho que falar, gente. Vocês amem esse hospital, porque ele sempre foi um hospital sério, um hospital que trabalhou pelo povo, que trabalhou por todas as pessoas que precisam dele, dando emprego para 520 funcionários. Já estamos com 520. Sim, com a pandemia nós tivemos que pegar mais pessoas, né? Nós tivemos que trazer mais pessoas para cá. Então, é o que eu tenho que falar, gente. E fazer o bem ao próximo não custa nada. Não custa nada. Até um abraço, até uma mão que tu alcança,
é um bem que tu faz, né? Eu acho que não tem coisa melhor que a gente pode fazer. Então tá, pessoal, é isso aí, é com muita alegria, né, muito orgulho de estar aqui do lado da dona Eliane, que já fez tanto pelo nosso hospital e, por que não dizer, pela cidade também, em consequência. Com certeza. E na sexta-feira nós teremos mais um Pronto Falei, aí com a nossa última entrevistada, que é a Dione Ketterman, que venceu na categoria de empreendedorismo. Então nós vamos conversar com ela, inclusive vamos lá na agroindústria dela para conversar com ela. Então, pessoal, obrigado pela audiência e encerramos aqui mais um Pronto Falei.